única tentativa que vocês vão ter direito, só autorizar aqui, e vai ficar aberto até dia 13 de agosto, né? Então, até dia 13 de agosto, até 23h59, vocês terão 1 hora aí para responder essa questão. Então, fiquem atentos. A resposta dessa questão vai valer a frequência. Então, vocês que estão aí na live, não se preocupem, né? Eu não estou dando print, eu não estou, né, controlando vocês aqui por essa tela. Não é por aqui que a gente vai dar a frequência. A gente vai dar a frequência na resposta dessa questão. E ela tem um prazo até 13 de agosto, aí, então fiquem atentos, né? Então, vocês vão clicar aqui, tentar responder o questionário agora, vai aparecer múltipla escolha, vocês respondem. Respondeu de qualquer jeito, vale a presença. Respondeu certo, vale presença e aquela fração de nota, né? Então, fiquem atentos aí a essa rotina. Então, toda semana vocês vão ter aí essa rotina, né? Fiquem atentos, essa segunda semana a gente começa, mas vocês sempre vão acompanhando aqui no menu à esquerda, né? Então, nós temos primeira semana passada, segunda semana, e assim vai, conforme o nosso curso vai se desenvolvendo aí até o final, né? Então, a gente vai reforçando isso a cada semana, mas fica esse detalhe agora para vocês. Bom, o que vai ser a aula de hoje? Né? A aula de hoje, o material também está à disposição de vocês, o material está aqui na tela, né, na segunda semana, então vocês sempre virão aqui baixar material de estudo, né? Então aqui vocês vão ter a aula. Só um segundinho, pessoal. Oi, desculpe a interrupção. Quem tem um filho de 3 anos sabe como é um problema quando começa a chorar e tudo mais. Mas vamos lá. Então, o material de estudo vai estar sempre aqui também, né, à disposição. Vocês vão clicar aqui, isso aqui vai abrir uma pastinha, né? Então, vocês vão poder baixar esse PowerPoint, né? Vai ter aí, ó, aqui está o PowerPoint para vocês realizarem o download, exatamente o material que a gente vai apresentar na aula de hoje, né? Então, basicamente, é assim que funciona o sistema, é assim que funciona aí a questão da aula, né? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar... Pessoal, só... Vamos falar para o Christian deixar a Nenê entrar lá na sala de aula, deixar ela aprender também. Oi, pessoal. Voltando aí que é complicado, né? A gente vem da aula de casa, ver se das próximas vezes a gente faz do escritório. Mas, enfim, então o material de hoje está à disposição. A gente vai começar falando exatamente aí do surgimento, né? O homem em sociedade. O que acontece? Para a gente chegar no estado atual, para a gente chegar na nossa Constituição, a gente precisa primeiro ter uma base, precisa ter aí uma noção desse cenário do homem enquanto ser político, né? Então, vejam, vocês vão ter, de algum modo, em várias disciplinas, vocês terão aí a parte filosofia do direito, vocês terão a parte de história do direito, de introdução ao estudo do direito. De várias maneiras, vocês vão
tangenciar esse tipo de assunto que a gente vai começar a falar hoje. Então, a gente vai direto e sempre direcionando para o nosso foco, que é a questão do Estado, né? O Estado de Direito, que a gente vai chamar mais à frente aí de Estado constitucional, né? Então, o que acontece? A base de tudo, a gente volta lá em Aristóteles. Aristóteles, né, 350 antes de Cristo, né, lá na Grécia, os clássicos gregos, o Aristóteles foi o maior expoente, e ele já colocava, né, naquele livro A Política dele, né, um dos livros do Aristóteles, ele colocava muito bem que o ser humano, ele é um ser político, né? Ele é um ser que precisa ser sociável, é um ser que vive em sociedade, né? O ser humano, é da natureza humana viver em sociedade. Esse viver em sociedade qualifica, né? Diferencia muitas vezes o ser humano de outras espécies aí. Então, o ser humano exige, né, essa comunicação, exige essa vivência em comunidade. Isso é próprio pelo desenvolvimento do ser humano, né? A raça humana, ela se diferenciou dos demais animais, evoluiu, né, na história em razão aí de ter essa organização social, né? Então, se organizava para caçar, se organizava aí para a questão da agricultura, se organizava em questão de proteção, enfim, né, o ser humano aí, ele tem na sua gênese essa necessidade social, essa necessidade aí de conviver com os outros, né? Então ele coloca aí nesse livro, A Política, né, de Aristóteles, ele coloca essa ideia, né, de que, né, uma citação desse livro, é, portanto, evidente que toda cidade está na natureza e que o homem é naturalmente feito para a sociedade política, né? Então, aquele que, por sua natureza e não por sua obra do acaso, existisse sem a pátria, essa pátria no sentido de sociedade, seria um indivíduo detestável, né? Então, o que acontece? Já em Aristóteles se colocava que o homem que não vive em sociedade é um homem está à margem, né, está fora aí desse mundo que nós vivemos aqui, né? Então, os marginais aí, as pessoas que estão, são exceções do nosso convívio social, né, eles seriam alguém, né, um indivíduo detestável, aí, a expressão que o Aristóteles coloca. Esse homem é, por sua natureza, um ser social, o zoon politikon, né, a expressão aí em grego. Veja, esse homem em sociedade, esse homem que convive em grupos, ele tem aí na sua gênese a necessidade de se organizar, né? A gente não consegue conceber um grupo de pessoas em que um mata o outro, um come o outro, um destrói o outro, enfim, não colabora com o outro, né? Se não houver essa colaboração, essa organização, não tem sociedade. Próprio do homem, da gênese do homem, e se organizar nesse convívio com as demais pessoas. E a gente tem duas visões sobre a natureza do ser humano social, né? Aí a gente já dá um salto, né, um salto mais ou menos 2000 anos, e aí a gente pode citar, e vocês certamente já ouviram ou ouvirão falar com mais propriedade lá na história do direito, na filosofia do direito, é a visão negativa do ser humano e a visão positiva aí do ser humano, né? E aí a gente sempre contrapõe dois clássicos aí do direito, da teoria geral do Estado, que é o Thomas Hobbes e o Jean-Jacques Rousseau. Primeiro, né, começando pelo Thomas Hobbes e aquele livro clássico Leviatã, que ele coloca que o ser humano, né, nessa sua necessidade de viver em sociedade, ele precisa de controle, porque o ser humano, né, o ser humano ele tem uma natureza agressiva, então é preciso aí de um governo severo, é preciso de um governo forte, um governo aí que realize uma punição para aqueles que não sigam as ordens, né, as regras aí que sejam impostas. Então, nós temos uma visão negativa da natureza do homem, né? O homem ele precisa ser controlado
Porque, né, aí vem aquela expressão que a gente fala que o homem é o lobo do próprio homem, ele precisa ter aí um controle, né? Então, nós temos uma visão negativa, uma visão que o homem é algo ruim para ele mesmo e precisa de um governo severo, alguém para controlar essa sociedade. E ia muito bem, né, essa ideia do Thomas Hobbes nos governos aí, nos estados absolutistas lá do século XVI e XVII, né? Então, veja, o Thomas Hobbes é um filósofo que traz uma justificativa muito plausível para, né, governos autoritários, né, tiranos, enfim, impor a força aí contra as pessoas. Então, ele era muito bem visto pelo detentor do poder naquele momento histórico. Por isso, talvez, né, ele acaba aí sendo repetido muitas e muitas vezes, inclusive hoje nessa aula. Nós temos a visão negativa e, do outro lado, nós temos a visão positiva, né? A visão positiva, a gente já avança para o século XVIII, e traz exatamente aí a verificação do Jean-Jacques Rousseau, né? Ele traz aquele livro também bastante famoso, O Contrato Social, em que ele fala que não, que o homem ele é um bom selvagem, né? Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que nasce com espírito livre, nasce com o intuito de cooperar, só que ele tem um problema, né? Ele precisa conviver socialmente, ele precisa viver em sociedade, porque é da natureza do ser humano. Essa sociedade, ela naturalmente conduz, né, ele é conduzido para situações ruins, né, para situações ruins aí, por isso que ele precisa de um Estado, né, ele precisa de um ente que vá aí criar regras, que vá aí preservar a liberdade dessa pessoa, preservar aí a sua propriedade, né? Então, nós temos duas visões, né, antagônicas, a visão negativa e a visão positiva, de como justificar aí a atuação de um ente, né? E aí vejam, isso é importante, vejam que essas teorias todas vão trazer a presença de um terceiro que é o quê? É o Estado, né? Então vejam que desde Aristóteles e desde aí, né, passando por esses clássicos, existe, né, uma justificativa, um fundamento, uma estrutura para explicar o porquê que existe a necessidade de um terceiro ente que aí estaria num degrau superior para controlar esse ser humano, para controlar essa sociedade, né? Então nós temos aí essas duas primeiras visões. Bom, deixa eu só fazer uma pausa. O que acontece? Se vocês estiverem escrevendo aqui, eu não consigo ver, tá? Então, não, beleza. Porque, então, me interrompam aí com um sinal de falem, né? Falem. Porque, como eu estou lá compartilhando o slide, eu não consigo ver aqui o que vocês estão escrevendo. Ninguém escreveu nada, então, beleza. Tem que interromper com um som mesmo. Bom, aliás, um outro detalhe. Se vocês não entenderem nada, não estiverem compreendendo, ou surgirem uma dúvida, fiquem à vontade aí de fazer uma interrupção, tá? A gente sabe que, principalmente o pessoal que está aí no primeiro período, né, vocês estão aí já avançando, né, numa teoria, vamos dizer assim, avançada para quem está começando a primeira semana de aula aí no estudo do direito, né? Então, me interrompam, fiquem aí à vontade para fazer qualquer questionamento. Aliás, esse é o propósito da live, né? A live não é só para eu ficar aqui falando, também para vocês tirarem dúvidas. Teoricamente, né, vocês já pegaram esse material, já deram uma olhada, e aí vocês ficariam livres aí para tirar as dúvidas. Mas, enfim, vamos continuar aí. A gente sabe que, na prática, todo mundo é meio tímido e a gente vai tocando aí, explicando. Bom, nós temos aí essas duas visões da sociedade, nós temos aí duas formas que a filosofia nos traz para justificar o surgimento e explicar esse homem social. E aí vem o que é uma sociedade, né? Vejam que, pegando mais um autor, de todos aí da filosofia, do direito,
o Del Vecchio, né, ele traz o seguinte, que sociedade é um complexo de relações, né? Então nós temos o primeiro elemento, que são relações, são interações entre seres humanos, né? Então nós temos que a sociedade exige relações, interações entre vários indivíduos, né? Então aquele que vive isolado, aquele que vive ou em sociedade, mas sem a intenção de interagir, ele não está perfazendo esse conceito de sociedade. São seres que vivem e trabalham conjuntamente, né? Então vejam que existe um vínculo de permanência. A sociedade ela não é transitória, existe uma intenção aí de permanência. Então, por exemplo, um turista, né, ou vamos voltar lá para a Idade Média, aqueles espaços em que havia simples trocas mercantis e a pessoa voltava para a sua residência, para a sua casa, para o seu feudo, enfim, lá não tinha esse vínculo de permanência, né? Então é necessário aí, a gente vai ver mais para frente, o Estado exige aí um vínculo, exige aí um estado espiritual de querer fazer, ter comunhão de interesses. Então, a permanência também é necessária. E vem um elemento que, para nós do direito, é especialmente importante: a nova unidade, ou seja, um terceiro ente, ou seja, alguém que não é a pessoa a física propriamente dita, é um terceiro ente, uma nova unidade que ganha o quê? Ele ganha um status jurídico, ele ganha direitos, ele ganha aí obrigações frente a uma realidade social. E o que coloca, como é que se cria essa nova unidade? Se atribui aí uma personalidade jurídica, né? Então, o Estado, ele surge como um terceiro, só que o Estado ninguém põe o dedo, ninguém encosta no Estado. O Estado é o quê? É uma criação, e aí vem, né, a importância, e por isso que o direito se ocupa aí dessa teoria com muita propriedade. A lei, né, o acordo entre os homens, vai criar esse terceiro ente que se chama Estado. Então, é o direito que cria e dá força a essa nova unidade, que vai fazer o quê? Né? Que vai fazer o quê? Vai regular, vai impor limites e vai estipular aí como que deve seguir a sociedade. Né? Então, o direito, basicamente, ele tem o papel de criar, estruturar e conferir o poder para esse novo ente, que a gente chama do quê? Né? A gente chama aí de Estado. Então, a gente está falando aí do Estado enquanto sociedade política, Estado com o E maiúsculo, e aí sempre essa ressalva, né, que é diferente do Estado com E minúsculo. Então, né, Estado civil, a gente está falando do Estado minúsculo, né, o Estado, qual é o estado da pessoa, né, você ir lá perguntar para um médico, o médico vai falar, o estado da pessoa é estável, né, enfim, ou é grave. Então, veja, a gente não está falando desse Estado minúsculo, a gente está falando desse Estado com E maiúsculo, né, então tomem esse cuidado daqui para frente, quando vocês forem escrever sobre o direito, Estado, quando a gente se refere a ente, né, jurídico personalizado que regula as pessoas, é o Estado com E maiúsculo. Bom, o que é esse Estado, esse novo ser, essa nova entidade que surge aí dentro do direito? Alguém quer falar? Deixa eu ver aqui. Bruna, pode falar. Oi, Bruna. Acho que não cortou. Ou se quiser escrever aqui, aí a gente consegue ler também. A conexão está ruim. Bom, vamos seguir então. Uma coisa depois a Bruna escreve aí, antes de finalizar a aula, eu dou uma olhadinha aí no chat e a gente pode reprisar alguma questão aí que ficou faltando. Bom,
E a gente traz de novo o conceito aqui do Del Vecchio, trazendo o quê? O que é o Estado? O que é essa nova unidade? É um sujeito, né? Então, um sujeito de uma ordem jurídica. De novo, jurídica, a gente traduz por lei, a gente traduz aí por direito, por normas, trazendo esse controle e essa estrutura, né, na qual se realiza a comunidade de vida de um povo. Então, vejam... Professor? Oi, pode falar. A Bruna falou ali no chat, olha. Não consegui entender o slide anterior, não entendi nada, porque o áudio parou, meu computador está com problema no áudio. Bom, Bruna, eu sei que é um problema essa questão tecnológica, mas quando é problema de áudio, questão aí de internet, o que acontece? Essa aula está sendo gravada e amanhã eu coloco aí à disposição lá no próprio AVA, né? Aqui, vocês vão entrar aqui, vai ter, né, ao lado do link que tem para... Aqui vocês entraram para acessar agora, aqui eu vou adicionar a live gravada. Então, aí vocês podem assistir de novo, né, porque, enfim, com esses problemas técnicos, né, senão a gente não sai do lugar. Mas, enfim. Então, essa ordem jurídica, o direito colocando, né, uma entidade abstrata, uma entidade que a gente não coloca o dedo, a gente não sabe onde fica, né, a gente não tem aí a materialização, né, o Estado, enquanto conceito, é diferente de uma pessoa física. A pessoa física tem, né, cabeça, olho, braço, perna, enfim, corpo. O Estado é uma pessoa jurídica, mas você não vê, né, então vejam que é uma entidade aí, criado por lei. E aí só um cuidado, né? Quando a gente está falando aqui de Estado, enquanto ordem jurídica, a gente já remonta aqui para o Estado do século XVII e XVIII, tá? Estado, né, essa comunhão de pessoas, essa unidade, né, de entes aí, de pessoas, enfim, de seres, o Estado, a palavra Estado, ela vem lá de muito tempo, né? A gente pode pegar lá próprio em Aristóteles e falar isso. Só que aquele Estado não é o Estado que a gente vê agora, né? Por que o Estado que a gente vê agora é diferente daqueles outros? Porque a gente tem a ordem jurídica acima de tudo, né? Então, a gente está falando do Estado moderno, o Estado que vigora até hoje, né, aqui que a gente vivencia. A gente dá um salto, né, a gente não vai ver toda a história do direito, a gente não vai ver toda a filosofia do direito, as várias etapas do Estado e tudo mais, né, a gente avança, porque senão a gente não sai do lugar. A gente tem aí tanto a teoria geral do Estado quanto a teoria da Constituição para ver nesse semestre, é bastante coisa, né, então, quando a gente fala desse Estado criado e organizado por uma ordem jurídica, é um Estado moderno, Estado do século XVII, XVIII para frente, né? Antes disso, era Estado, é Estado, mas não estruturado numa ordem jurídica, estruturado pela força, pela teocracia, por vários elementos aí que a gente vai falar um pouquinho já na frente. Aquilo, né? Então, Georges Bourdieu, o francês aí, traz uma outra definição, né? Então, o Estado se forma quando o poder torna-se uma instituição, né, não se confundindo mais com aquele que a encarna. Vejam como isso aqui é importante em termos históricos. O poder, né, essa unidade jurídica, aquele que manda, não é mais uma pessoa, aquele que o encarna, né? Então, aquele que o encarna, até o Estado absolutista, era o rei, né, era o tirano. Os estados teocráticos aí tinha muito poder da igreja, né? Então vejam, aqui o Estado, enquanto ordem jurídica, ele não mais se confunde com o dono do poder. O poder, né, ele não é mais a representação em uma pessoa. Na verdade, o Estado ele surge como uma instituição, um ente terceiro, que é a soma aí das vontades de toda a sociedade, né? Então a gente tem, e aqui a gente começa a formar também uma limitação ao poder.
Porque o poder não é mais de uma pessoa, não é mais do rei, não. O poder está aí na instituição, no Estado, e o Estado não é uma pessoa física, o Estado é uma pessoa jurídica, ela é representada aí pela sociedade. Óbvio que, nesse início aí de Estado moderno, nem todos eram considerados cidadãos, a gente sabe que os negros, as mulheres, né, os estrangeiros, enfim, uma série de pessoas não estavam constituídos aí com esse poder de representar, de falar, de até votar, e dar origem aí à democracia. Mas a raiz de tudo isso está aqui, né, no século XVIII e XIX. Nós temos o Estado, né, enquanto uma instituição diferente, fora daquele que tem o poder. E nós temos algumas teorias, né, sobre a origem do Estado. Primeira teoria, doutrina teocrática, né, é aquela que a gente tem durante a Idade Média, né, aquela que explica e tenta justificar que, né, o Estado surge e é representado por uma pessoa, né, então surge com a vontade de Deus. Então a doutrina teocrática é muito próximo da Idade Média, né, então a influência da Igreja. Aqui tem alguns autores aí para quem quiser avançar. A doutrina contratualista, essa sim, né, que traz uma noção um pouco mais próxima, e aí a gente traz o próprio, né, aqui o Rousseau, que a gente acabou de mencionar, enquanto que os homens, né, eles realizam um pacto social, o tal do contrato social. Então, de uma maneira tácita, né, de uma maneira consensual, os seres humanos aí, enquanto que convivem em um determinado local, eles se conformam e concordam com o estatuto, né, com o contrato aí, um acordo entre os homens de que determinadas regras são corretas, outras não, né? Só que essa ideia não é do Rousseau, né? O Rousseau, ele, né, que esse slide ele traz aí que muitos outros já falavam sobre isso, mas o que o Rousseau ele traz de mais relevante, por isso que ele acaba sendo mais lembrado, é que ele, né, no expoente aí do século XVIII, ele traz uma informação bastante importante, que é a ideia de proteção à propriedade. O Estado existe para proteger a propriedade. Isso caiu como uma luva para a burguesia, né? Porque a burguesia sofria com interferência do Estado dentro aí dos negócios, né? Os tributos, né? As taxas e as limitações aí da burguesia, que era um poder fora da nobreza que estava ascendendo, né? Estava crescendo. Nós temos aí o Rousseau falando assim, não, o Estado ele tem que proteger essa propriedade, ele tem que incentivar, o Estado surge para isso, para proteger o indivíduo e a propriedade dele. Então vejam como isso era muito bom para a burguesia, né? Uma classe social que não era nobre, mas tinha já dinheiro, né? E aí vem Rousseau falando, não, é essa classe que o Estado tem que proteger e incentivar. Né? Então Rousseau ele acaba ganhando um impulso aí por conta desse casamento, né, com as ideias da burguesia. Nós temos a doutrina contratualista, temos a doutrina patrimonialista. Aqui a gente já começa a receber uma influência dos economistas, né, especialmente lá na Inglaterra. Nós temos aí o John Locke, o Adam Smith, especialmente o Adam Smith, ele é o clássico aí da doutrina econômica liberal, né, então todo o foco, aliás, o enfoque dos filósofos ingleses por conta da Revolução Industrial, que foi muito, né, forte lá na Inglaterra, começou por lá, e enfim, né, o capital, tudo mais, teve uma força muito grande lá na Inglaterra. Os filósofos lá na Inglaterra, eles tinham muito a ideia de que, né, o Estado, tudo aquilo, né, que justifica a criação desse ente, serve para proteger aí aquilo que é de cada um, a propriedade individual, né? Então, a doutrina patrimonialista aí tem esse fundamento. E aí uma outra teoria,
né, que é desenvolvida mais no século XIX para frente, vem trazer... Alguém está com dúvida? Sou eu, a Dani. Oi, Dani, pode falar. Oi, estão me ouvindo bem? Eu tô, pode falar. É que assim, ó, eu anotei aqui a doutrina, é que acho que eu interpretei mal. A Uhum. contratualista, eu tinha colocado que é onde o Estado tem que proteger uma propriedade indivíduo, mas acho que não é isso, né? Essa é a patrimonialista. Isso. Qual seria o resumo da contratualista, professor? Só para eu anotar, que eu estou fazendo umas anotações. A contratualista, ela preserva e ela traz a liberdade individual, né? Então, a contratualista, ela tem esse enfoque de separar o dono do poder do Estado, né? Então, não existe mais o tirano, não existe mais o rei que manda em tudo, quem manda são os homens. Então, ele pesa muito pelo individualismo, né? Pela separação desse Estado forte do Estado, contrato social, né? O Estado é um consentimento dos homens. Então, é mais a ideia de separação, mas é mais a ideia do individualismo. Ah, certo. Não, tranquilo, eu já anotei aqui, professor. Obrigada. Nada. E o patrimonialista é a ideia da propriedade em si, né? Claro que uma coisa soma a outra, né? Não dá para a gente traçar uma linha e dizer, não, aqui não falou de propriedade, ele falou. Não. Óbvio que uma coisa soma a outra, mas enfim. E a teoria da força é aquela ideia da opressão, né? Então, é uma quarta teoria que vem justificar aí a criação desse Estado. E a gente pega o mais mencionado e o mais importante, talvez, de todos eles, é a ideia do Karl Marx, né, do Engels, Friedrich Engels. Eles vêm trazer aí a ideia de castas, né, de classe social, que tem aí, né, os opressores e os oprimidos, que, na verdade, o Estado ele serve para justificar e consolidar, né, a vitória de uma classe sobre a outra, né, enfim, o proletariado, né, e os donos dos meios de produção, enfim, essa ideia de que o Estado é uma criação do burguês para manter, né, o capital, manter aí o dinheiro e os meios de produção nas mãos daqueles que são os detentores desse poder, né, criando uma certa limitação do proletariado até, né, chegar aí numa casta, vamos dizer assim, mais elevada. Então, nós temos aí, né, alguns autores, mas o mais evidente é o Karl Marx, com certeza, né, que traz aí toda a origem do marxismo e, né, por sua vez, está na raiz aí de alguns governos até hoje, né? A gente vê em Cuba muito a ideia aí do socialismo, a gente teve, né, no século XIX, aí, século XX, a gente teve, né, os grandes estados aí sustentados por ideias que se rotulavam, né, de marxistas, né, e alguns, óbvio, que destoaram totalmente aí da ideia do marxismo, né, que é o totalitarismo de Estado, como o comunismo, né, mas enfim, aí nós temos uma outra explicação a origem do Estado, né, mas todas elas, de uma certa maneira, com exceção da teoria teocrática, elas trazem um ponto em comum, a presença do direito, né? Então, vejam, o Estado, que é esse conjunto de pessoas atuando de forma harmônica em prol de um bem comum, ganha uma roupagem extremamente interessante, né? Aí, nesse momento atual, é a questão do direito por trás desse Estado, né? Então, veja, isso já foi reconhecido lá por Aristóteles, de novo, né? Uma expressão aí, onde houver sociedade, haverá o direito, enfim, né, o direito, essa comunhão de interesses, esse acordo de vontades, né, ele acaba justificando, estruturando e organizando esse terceiro ente que a gente chama de Estado. E vejam, não precisa necessariamente ser por escrito, né? Então, vamos pegar o exemplo aí da próprio Reino Unido. O Reino Unido ele não é pautado por leis escritas, né? Então ele é muito pautado aí
pela tradição, pela história, por princípios. Então, não é, né, não precisa ter, como aqui no Brasil tem, como toda parte do civil law, né, então, a Europa, com exceção do Reino Unido, a gente tem muito a necessidade de um texto, né, uma constituição dizendo o que pode e o que não pode. Veja, não é o texto escrito que vai dizer que um Estado é de direito ou não. Né, o direito ele é muito maior e muito, né, mais amplo do que um simples texto escrito. Né, o direito ele é algo bem maior, ele tem um monte de regras, princípios, histórias, enfim, que não estão escritos. Né, então, o direito que é essa coisa bem maior do que um texto escrito, é que cria, né, e justifica e fundamenta esse Estado. Né? Então, o Estado de Direito, né, o Estado de Direito, né, e aí a gente pega até, né, aqui está no slide, acaba sendo uma tautologia, né, seria uma redundância falar que o Estado é de direito, né, porque uma coisa está relacionada à outra, só que eu não vejo exatamente como uma redundância, aí, porque a gente tem estados justificados não em direito, e sim, por exemplo, ideias democráticas, né, por Deus, por exemplo. Um estado de direito aí surge. E essa, né, preciso entender aí que a lei não cria o direito, né, então, vejam, mas reconhece, estabelece as condições dos exercícios dos direitos. Então, vejam, lei é apenas uma fração escrita do que é o direito. Né? Então, não é a lei que cria o Estado, né? Não é a lei que regula o Estado, nada disso, é o direito. E o que é o direito? O direito é essa construção histórica, né? É essa comunhão de vontades, e aí vocês vão lá na filosofia do direito, né? E a hora que o professor falar lá na filosofia do direito, do conceito de direito, vocês vão pegar aí, né, enfim, vocês podem pegar centenas de autores que vão trazer uma noção um pouquinho diferente do que é o direito e o que não é, né. Eu, particularmente, gosto muito aí do Miguel Reale, né, o Miguel Reale, aí ele traz que o direito é o fato, valor e norma, né, então é o fato e valor que se entrelaçam e resultam em uma norma, a norma não precisa ser escrita, mas é uma norma, que vai moldar o próprio fato e o valor. Né? Então, é um ciclo aí de atribuições, mas, enfim, aí o professor de filosofia do direito que traga o conceito que ele achar mais interessante para vocês do que é o direito. Né? Então, cuidado, não confundam lei, texto escrito, né, a norma escrita, como direito. O direito é muito maior do que isso. E aí eu trouxe um exemplo, né, do Miguel Reale, fato, valor e norma, né? Então é a soma disso tudo. Então, fato é o mundo concreto, os valores, os princípios que se pretendem proteger vão resultar nessa interrelação em uma norma, aí sim escrita. O direito é tudo isso, não é só uma lei, né? Então a gente, quem é de fora aí das ciências jurídicas confunde, tem essa mania de criar, né, de equiparar o direito a uma lei. Não. Tanto que, né, a gente pega aí engenheiros, a gente pega contadores, a gente pega um monte de gente que se acha, né, ou pensa que conhece o direito porque leu na lei como funciona A, B, C ou D. Veja, estar escrito na lei, né, muitas vezes não significa que aquilo é assim. Né? A gente tem toda uma construção por trás disso. Basicamente, que serve o curso de direito. Né? A gente não está aqui para aprender a ler a lei. Ler a lei qualquer alfabetizado consegue. Né? A gente está aqui para ver, claro, entender essa lei, mas ver aquilo que não está na lei, principalmente. Né? Aquilo que precisa ser interpretado, aquilo que precisa ser harmonizado em muitas situações. Né? Então, vejam que ler a lei, né, eu vejo que tem um propósito importante, né? Para quem quer passar em concurso, ler a lei é fundamental. Passar na OAB é fundamental. Agora, para quem quer seguir na carreira jurídica, ler a lei é só uma fração daquilo que a gente tem para fazer.
Bom, esse Estado de Direito... Oi, Christian, pode falar. Leandro, Oi, Leandro, pode falar. duas questões, se puder dar uma explanada. Por que às vezes a gente trata o Brasil como país, às vezes como União e às vezes como Estado? E é como você estava abordando ali, o Estado de Direito, se você pudesse dar uma explanada também sobre o Estado Democrático de Direito, o que quer dizer? Sim, vejam, essa questão de falar, né, o Brasil como um Estado, quando a gente usa a expressão Estado, a gente está querendo englobar tudo que tem dentro do país, né? A gente está falando do povo, a gente está falando do território, a gente está falando dos poderes, a gente está falando de uma comunhão de coisas, né? Então, o Estado brasileiro, né? Então, o Estado brasileiro, ele é, por exemplo, soberano, né? Nenhum outro Estado no mundo pode querer impor suas regras em cima do Estado brasileiro. O Estado é o sentido amplo. O país enfim, uma certa forma, um sinônimo, né? Uma forma de você se referir aí ao Brasil. Você não quer escrever Brasil o tempo todo, se diz o nosso país, né? Então, país é muito um sinônimo de Brasil, né? Então, não tem uma conotação aí mais filosófico-jurídica. E aí a parte da união que você mencionou, a união, na verdade, é um dos poderes que existe dentro do Brasil, né? Então, o que acontece? O Brasil, o Estado brasileiro, ele tem duas divisões. Uma é a divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário. Existe uma divisão que a gente chama de federativa, né? Que é uma descentralização a fins de regionalizar os esforços aí de administração pública. E aí nós temos a União, cujo representante máximo é o presidente da República, nós temos os estados e os municípios, né? Então, quando a gente fala a União não é a mesma coisa que Estado, né? A União, na verdade, é um dos entes federativos que compõem o Estado brasileiro. A União, né, ela é o mais importante, é aquele que tem o fator, né, de congregação e de agregação de todos os poderes, né, de 200 federados, mas União é um ente federado junto com outros dois, que são os estados e municípios, né? E aí, Estado Democrático de Direito, a gente fala muito porque está escrito na Constituição, lá, logo no artigo 1º já fala lá, que o Brasil, né, constitui-se lá por um Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito é o que a gente está falando, né, o Estado pautado pelas leis. O democrático que entra logo em seguida e traça aí uma diferença de outros estados de direito, é a origem do poder. A origem do poder é popular, né? Então, no Estado Democrático de Direito, a origem do poder é sempre do povo, né? Por isso que, né, estamos aí no Estado Democrático de Direito. Bom, a Cibele pergunta aqui, né, o Hans Kelsen entra nesse contexto? Sim, né, o Hans Kelsen é um dos filósofos do direito, só que o Hans Kelsen, ele tem aquele livro, Teoria Pura do Direito, e ele tem a particularidade de ser, de certa forma, radical, no sentido de que só existe para o direito aquilo que está escrito na lei, né? Não está escrito na lei, não existe para o direito. Existe para a sociologia, existe para a filosofia, existe para qualquer outra disciplina, mas para o direito só vale o que está na lei, né? Então, a gente diz que o Hans Kelsen é o maior expoente aí do positivismo jurídico, é uma radicalização, né, do Estado de Direito, dizendo que as coisas no mundo só existem quando estiverem escritas na lei. Se não tiver na lei, não existe, não pode ser considerado um juiz. Só que isso foi superado, né? O Hans Kelsen, ele é da década de 20, 30, 40, e ele foi superado aí, porque, né, vamos imaginar uma situação, né? A lei fala que se você furtar alguma coisa, você vai preso até 4 anos, né? Ok. Isso diz a lei, o Código Penal fala isso. Só que se você furtar alguma coisa porque seu filho está
em casa, doente, com febre alta, com, enfim, com, né, dores e tudo mais, e você vai até a farmácia e você não tem dinheiro para comprar o medicamento. Aí você chega na farmácia, né, você precisa daquele remédio para salvar a vida do seu filho, e você não tem aquele dinheiro e você furta aquele remédio, né? Vai lá e salva a vida do seu filho. Vejam, o que diz a lei? Você furtou alguma coisa, você vai preso, né? Então, na ideia do Hans Kelsen, é assim que deve pensar o direito. A lei mandou prender, tem que prender. Ah, mas ele fez isso motivado por A, B, C, ou D, o E motivo. O Hans Kelsen não interessa. A lei tem que ser cumprida, né? Então, vejam que esse momento histórico do Hans Kelsen foi superado na concepção atual, né? O Hans Kelsen ele foi muito importante para a questão de segurança jurídica, a gente saber o que pode e o que não pode, mas só que ele foi superado aí logo depois das grandes guerras mundiais, em que se coloca o ser humano acima de algumas premissas escritas do texto de lei, né? Então, vocês vão estudar bastante aí no Hans Kelsen, né? Então não se preocupem, vocês vão ouvir falar bastante dele. Bom, o Estado de Direito, né? Então esse conceito, né, o conceito tradicional do Estado de Direito, e aqui, né, novamente trazendo Rousseau, né, um Estado individualista, racionalista e voluntarista do direito, né? Então vejam que, né, ressaltando a pergunta do colega, o individualismo, né, o racionalismo, ou seja, não é mais a teocracia, não é a ideia de Deus, a irracionalidade, é a racionalidade, a razão que vai justificar aí o Estado de Direito. E esse Estado de Direito, né, a gente tem alguns princípios, algumas ideias principais, alguns fundamentos que são seguidos e que vão classificar um Estado como sendo de direito, né? Então, princípio, quando vocês ouvirem falar princípio dentro do direito, a gente está falando não de uma regra, não de uma lei escrita, a gente está falando de uma ideia, né, de um fundamento, por isso a palavra princípio, que vai estruturar todo o resto do direito, né? Então, a primeira ideia, da supremacia da lei. A gente tem aqui o Estado de Direito, não poderia ser diferente, a gente está falando de direito, tem que se submeter ao império da lei, né? Então, essa lei vai limitar o poder, né? Então, a limitação do poder pela lei, supremacia da lei. Quem manda a lei, não é aquele que representa o Estado, né? Vamos pegar um exemplo bem atual, né? O presidente da República, né, ele não é dono de poder algum. Na verdade, o presidente da República, ele representa, né, o poder executivo, e ele tem que fazer o quê? Cumprir a lei, né? Então, ele não está acima da lei, né? A lei, a nossa Constituição, limita o poder do presidente da República. Não pode fazer o que quiser, não. Ele está seriamente aí, diretamente afetado por uma série de leis, né, que vão limitar esse poder. O princípio da legalidade, né? Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Então, vejam, legalidade. A gente só pode ser penalizado, a gente só pode ser punido se cometer algo ilícito, ou seja, contrário à lei. Se a lei não me proíbe, eu posso fazer aquilo, né? Então, vejam que a gente está aqui dentro da ideia de que a regulação, a sociedade é regulada por leis, né? Por leis. Outra ideia que vem desse Estado de Direito, a irretroatividade de lei. A lei, ela vale de hoje para frente. Se surge uma lei hoje, ela só começa a valer amanhã, né? Por que isso? Porque aquilo que já aconteceu, se não havia lei proibindo, eu não posso ser punido de forma retroativa, né? A gente estaria aí frente ao arbítrio. A lei, ela não pode retroagir a fatos pretéritos, né, a fatos passados. Outra ideia, outro princípio, igualdade jurídica, né? A lei vale para todos, né? Então, a gente tem aí uma norma, né, uma ideia, qualquer texto legal, ele vale para todo mundo, né? Então, vamos dar um exemplo bem simples, bem tranquilo, é o semáforo, né?
o semáforo está vermelho, vale para o rico, para a moto, para o caminhão, para o milionário, para o que está ali, né, pagando um carro emprestado, veja, a norma vale para todos, né? Então, nesse sentido. Professor. Fala. E até outra situação sobre a vigência da lei em si, né? Tem algumas que, inclusive, elas são postadas, mas, assim, muitas vezes entram em vigor até um ano após a sua publicação, né? Dependendo da lei, isso, né? Isso. Essa questão a gente chama de vacatio legis, né? É o intervalo de tempo para que uma lei comece a ter eficácia, né? Então, vamos dar um exemplo aí, vamos pensar aqui, vamos imaginar que surge uma lei, né, que venha obrigar aí todo mundo a ter, né, no seu veículo um kit de primeiros socorros, né? Tudo bem, aí essa lei é publicada hoje. Amanhã eu já posso levar uma multa porque eu não tenho kit de primeiros socorros no meu veículo? Veja, teoricamente sim, né? A lei, ela, né, dependendo do jeito que ela é feita, ela vale no dia seguinte. Só que vejam, não é correto fazer isso, porque a população ela precisa se programar, ela precisa comprar esse kit de primeiros socorros. Como uma lei nova, é muito provável que não vai ter esse kit de primeiros socorros para todo mundo, né? Então veja, o que o legislador faz? Ele fala o seguinte, ó, todo mundo vai ter que ter um kit de primeiros socorros no seu veículo. Mas essa lei ela vai começar a valer daqui a 180 dias. Ou seja, durante 180 dias, as pessoas têm que se ajustar àquela lei, né? Então, aí é o tal do vacatio legis, né? O tempo que a gente tem para efetivamente aí, para entrar em prática, né? E a partir daquele momento poder ser penalizado por aquilo. Bom, e um outro elemento aí do Estado de Direito é a separação aí dos poderes, com especial ênfase ao judiciário, né? Então, quem julga, quem vai punir, vai aplicar a lei, não é mais o chefe do executivo, né? Não é mais o detentor aí, né, o que representa o Estado ou tem o poder. Não, é um terceiro poder chamado poder judiciário, né? Aí a gente vai falar mais sobre ele na próxima aula, mas né, a separação dos poderes aí entre executivo, judiciário e legislativo, né? Então são alguns princípios aí que trazem e caracterizam esse Estado de Direito, né? Então esse Estado aí ele surge, né, com essas noções. Claro que, e aí até a pergunta, né, e a democracia, cadê? Veja, a gente vai chegar na democracia ainda, a gente ainda está no Estado de Direito, né? Logo a gente chega no Estado democrático de direito. Bom, o que causa, né? Quais são os elementos que criam esse Estado? Veja, a gente divide em 3 grupos, né? Primeiro aqui as causas materiais, depois formais e depois causas final, né, ou finalística. A gente tem, né, quais são os elementos que formam o Estado? O que a gente precisa ter para formar um Estado? Quer dizer que ali existe um Estado, né? Então, veja, a gente precisa somar 3 critérios diferentes: as causas materiais, as causas formais e as causas finais. Começando pelas causas materiais, o que precisa ter concretamente, né? O que precisa ter de conteúdo dentro de um Estado? E aí a gente tem aquela clássica definição, né, em francês, chamado Jean Bodin, né, Jean Bodin, escreve Bodin. Ele traz aí que um Estado, né, ele precisa ter povo, nação e território, né? São os 3 elementos aí que vão constituir um Estado, né? Então, o que o Estado precisa ter? Precisa ter um povo, né? Povo, né, é um conjunto de indivíduos dentro de uma mesma nacionalidade, né? Então, nós temos aí o povo com similitude de interesses, né? Com uma congruência aí de vontades. Então, a gente tem aí essa primeira situação, o povo no sentido jurídico. Não é um aglomerado de pessoas,
Vejam que a palavra que a gente se utiliza é povo, e não população, né, e não seres humanos, não, povo. Por que o povo? Porque o povo, numa acepção jurídica, que é o conjunto de interesses, conjunto de interesses que forma aí a sua nacionalidade, né? Então, vejam que nessa ideia de povo, a gente exclui, por exemplo, os turistas, né, os estrangeiros aqui, os apátridas, aqueles que não têm, né, uma pátria, ou aqueles que não estão vinculados àquela vontade daquele Estado, né? Então, nós temos a primeira causa material, a primeira ideia de conteúdo que o Estado precisa ter, é o povo, né, o povo. E aí, só para fins de registro, né, uma pessoa, ela se vincula a esse Estado, tanto pelo critério do ius soli, é uma expressão em latim, quanto do critério do ius sanguinis, né? Então, o que acontece? Você pode estar vinculado a um determinado Estado, dentro desse elemento, nome povo, em razão do local do nascimento, o critério do solo, né? Ius soli, a questão do solo, né? O território que você nasceu, quanto também em razão aí da descendência, né? O critério ius sanguinis é o sanguíneo, né? O parentesco. Então, você pode estar vinculado a um determinado estado, mesmo nascendo em outro, né? Então, vamos dar um exemplo bastante comum aqui na região sul, a tal da naturalização, né? Então, muitos descendentes aí dos europeus buscam a naturalização, né? O vínculo com o país europeu. O que ele está fazendo? Ele nasceu aqui no Brasil, mas porque ele é neto de italiano, ele quer a cidadania italiana, né? Então, veja, o que essa pessoa está fazendo? Ela está se vinculando e formatando um dos elementos lá da nação italiana, né? Ele está se vinculando aí à ideia do povo lá daquele país, né? Então, a pessoa, ela se vincula, ela está incluída na ideia de povo, ou no local do nascimento, ou em razão aí de vínculo parentesco, né, descendência. Nós temos o povo e a nação. Além do povo, a ideia de nação. Essa ideia de nação é uma questão abstrata, né, é uma questão sociológica, que traz aí aquela ideia de união, o espírito nacional, né? Então, são pessoas, são situações, é o idioma, é a cultura, é o costume, é a tradição comum de se manter reunido, né? Então, a nação é algo extremamente abstrato, né? É difícil você conseguir definir, mas a gente vê em alguns países, né, que, muito embora a população viva no mesmo território, a gente consegue ver que existem nações diferentes dentro daquele país, né? Então, a gente pega aí né, lá na Sérvia, Montenegro, e, enfim, todos aqueles países lá, era um território só, chamado Iugoslávia, mas existiam várias nações lá dentro, né, povos que não tinham nada em comum um com o outro, né, então eram nações diferentes dentro do mesmo território. O que aconteceu lá na década de 90, uma guerra civil que acabou distribuindo lá Sérvia, Montenegro, enfim, 3 ou 4 países lá foram divididos, o que era antes a Iugoslávia, né? Então, nação traz aí essa ideia de união, espírito nacional, e aí, óbvio, né, o território, né, o território é a área física ou ideal. Vejam que não é somente a área física, né, o ideal aqui, uma área ideal. Então, pode acontecer, né, de um determinado povo ter um espírito separatista, um espírito nacional diferente dentro do território de um outro país, né, a gente pode pegar lá na Espanha, né, os bascos lá, enfim, que é um grupo que até um tempo atrás gostaria de se separar lá na Espanha, enfim. Então, é também uma ideia ideal, não é só o físico, né, não precisa ter uma área demarcada, fisicamente separada de outro estado. Existe toda essa teoria aí por trás, né, desse conceito de território. A gente não pode conceber território só com espaço físico delimitado, né, já juridicamente, porque existem esses movimentos dentro de um mesmo estado querendo se separar, porque eles não têm essa harmonia.
Hein, Cristian? Oi, pode falar, Leandro. No Brasil mesmo, né, aqui na parte do sul, né, que tem o Sul é o meu país, que é o movimento separatista, né? O que que impede esses movimentos de fazer a separação? Sendo que nem você falou ali, para existir ali o Estado tem que ter lá o povo, o território e a União. Sendo que ali eles têm costumes diferentes. O Brasil é muito grande e tem costumes diferentes em todo o seu território. Assim, ele já não romperia uma dos critérios para ser um único país? A separação, né, de um espaço do território, o que acontece? A nossa Constituição não permitiria, né? Então, vejam, basicamente, o Sul, de se separar aí do resto do Brasil, precisaria de um movimento político de tamanha força que, né, fizesse uma ruptura com o Estado atual. Né? Então, esse movimento, né, que até, enfim, alguns anos atrás existia, né, a República dos Pampas, né, já tinha até nome aqui para a região sul, chamaria República dos Pampas. Mas, enfim, nunca teve uma força, nunca teve uma unidade política, sociológica, filosófica, grande o suficiente para fazer uma ruptura com o Estado brasileiro. Né? Precisaria algo um pouco maior, precisaria, claro, uma provocação primeiro política, né? Seria o Estado ou a separação amigável. Né? Óbvio, existe um movimento e a possibilidade de uma ruptura né, pela força, né? Um levante popular, uma guerra civil, tudo mais que impusesse pela força, mas a própria característica do povo brasileiro, eu acho, né, longe essa hipótese. Então, seria um movimento político, né? Só que o movimento político, nesse sentido, claro, sempre tem, né? Mas ele é muito fraco para conseguir fazer essa ruptura com a Constituição do Brasil, para que a Constituição do Brasil fosse refeita e essa Constituição reconhecer um novo marco territorial brasileiro. Aí o país novo, né, que seria o sul do Brasil, ele teria que criar a sua própria Constituição. Né? Então, dentro de uma ideia democrática, seria todo mundo ir às urnas aí para escolher deputados e tudo mais para fazer uma nova Constituição. É um movimento bem longe, eu vejo, da nossa realidade. Né? Tem muita gente que gostaria, né, em termos socioeconômicos, o sul do Brasil teria um certo destaque, mas em termos aí globais, né, eu não vejo nesse momento muita possibilidade, não. Bom, avançando, né, então veja, nós temos as causas materiais, são os elementos, o conteúdo que esse Estado tem que ter, povo, nação e território, mas além disso, a gente precisa de forma, a gente precisa de estrutura, né, formal, a gente precisa de elementos que a gente muitas vezes confunde por algo escrito, né, algo aí que dá forma, algo que estrutura. E aí nós temos, né, as causas formais, inclusive na próxima aula a gente vai aprofundar, porque a gente vai falar do poder, né? Então vejam, as causas formais são o quê? A existência de uma ordem jurídica e um poder político. Né? Então, o que precisa ter esse Estado? Ele precisa ter uma ordem jurídica, né? Precisa ter aí normas regulando, não necessariamente escritas, né? Mas precisa ter uma norma que regule, porque a gente está falando de um Estado de direito, e a gente precisa ter um poder político, né? A gente precisa ter aí a divisão de poderes, a gente precisa ter uma representação. Esse Estado de direito, como ele é uma abstração, né, como ele é uma pessoa jurídica, alguém precisa representar esse Estado. Né? Então, a pessoa que representa, né, acaba assumindo aí o poder político, né, os governantes aí acabam representando esse Estado. Então, nós temos aí a questão do poder como elemento aí formal. Né? E por último, né, até para a gente ir encerrando a nossa aula de hoje, a questão da causa final. O Estado ele precisa ter uma finalidade. Né? Não adianta só ter uma comunhão de interesses, um território e tudo mais, se não existe aí uma finalidade, um objetivo comum.
né? Então, cada sociedade tem, conforme a sua natureza, um objetivo, uma causa final. Veja, aí cada país, cada nação tem a sua ideia. No Estado brasileiro, né, a gente tem um texto escrito chamado Constituição, e naquele texto escrito chamado Constituição, o nosso objetivo final, a nossa causa final é um estado de bem-estar, né, um estado de direito de bem-estar. O objetivo do Estado brasileiro, né, a gente consegue pegar lá no nosso texto maior, que representa a nossa ordem jurídica, que é a Constituição, a gente vai falar dela mais para frente, e lá nós temos, né, expressamente dito que o objetivo do Brasil é o bem-estar social, né? Então, para que serve o Brasil, a nossa sociedade? É o bem-estar social, né? Então, essa é a finalidade do Estado brasileiro. Então, tudo isso daqui, causas materiais, causas formais e causa final, vão constituir, vão criar, vão fomentar, né, esse Estado de Direito que a gente começa a ver hoje, né, e a gente vai avançar aí por mais 2 ou 3 aulas até chegar, propriamente dito, na Constituição. Então, são os 11 slides aí que a gente tem por hoje, né, então a gente fica aí à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, né, fiquem aí à vontade. Quem é tímido, não quer aparecer e tudo mais, sempre tem lá a possibilidade do fórum, né? Então, deixa eu achar ele aqui, ó, vocês podem falar comigo por aqui também, na aula da semana, quem não quiser aí se expor, enfim, a gente sabe que nem todo mundo fica à vontade de falar. Mas, fale, Gabriele. Oi. Eu fiquei com uma dúvida só nesse último tópico. Quando um Estado não tem essa ideia que você falou de querer se destituir, mas acontece como, por exemplo, a Palestina, que agora é Israel, né? Foi destituído, mas a população não quer isso até hoje, né? Qual que é, mais ou menos, a principal causa, então? Na verdade, assim, o movimento separatista e essa questão de criar um Estado novo ou não, mais que na teoria a gente tenha esses elementos como suficientes, né, como a doutrina traz isso como as causas constitutivas do Estado, na prática a gente tem uma outra realidade e é o poder econômico, né? Então, até essa questão aí de soberania, que é um dos assuntos que a gente vai tratar mais para frente, retrata muito isso, né? Então, vejam, em alguns lugares, algumas localidades no planeta, como a Palestina, existe costume separado, existe um povo separado, existe comunhão de interesses separados, existe religião separada, existe tudo separado. Mas eles não têm meios de se manter, né? Eles não têm condições econômicas de criar um Estado novo, independente e tudo mais. Então, de certa maneira, existe esse detalhe, né, de uma certa supremacia, ou muitos chamam de imperialismo, né, de um Estado para com o outro, de questões econômicas, né, não se permite um desenvolvimento, né, desses ideais separatistas aí para se criar um outro Estado. Vejam, na teoria, né, essa finalidade, o Estado, ele, né, essa comunhão de pessoas e tudo mais, eles têm uma finalidade, né, lá no caso da Palestina, de se separar, de criar um Estado independente e tudo mais. Mas por interesses, e aí a gente coloca o petróleo como um dos principais, o movimento suficiente, né, para se separar não consegue ser por falta de recursos financeiros, né? Então acaba sendo aí, e aí lá tem todo o problema de Israel, né, que depois da Segunda Grande Guerra Mundial, os judeus foram alocados por lá, e aí aquela guerra santa quase de todo mundo querer ficar lá, né, naquele território, porque ele é sagrado para o cristão, sagrado para o muçulmano, sagrado para não sei mais quem,
e aí um povo é invasor do outro, e enfim, né, lá, então a guerra lá além de política, né, ela é também religiosa, né, então acaba tendo essa influência também, mas a religião, né, para o direito, ela liga-se muito ao costume, né, a questão dos costumes aí, para, né, juridicamente falando, né, a religião ela traz aí o costume, que é uma fonte de direito, aí vocês vão ver mais para frente, o tal do direito consuetudinário, né, ele é caracterizado aí por essa influência do costume. Mas é uma boa pergunta, uma ótima pergunta aí que, né, a prática nunca é 100% aquilo que está na teoria, né? Sempre existem esses poréns e parênteses a serem observados. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Então, beleza. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Estamos encerrando, então, a aula de hoje. Agradeço a todos. E aí, semana que vem, 7h30, a gente está de volta aí, avançando no conteúdo. Não esqueçam de responder a questão lá no AVA, para garantir o pontinho e a fração aí de nota, e a presença. Tá bom, pessoal? Então, boa noite a todos e até a próxima.